Você desembarca de um ônibus na base aérea de Lackland, em San Antonio, Texas, à 1 da manhã. Não é por acaso que o processo de recepção acontece no escuro. A intenção é desorientar. Antes mesmo de pisar no chão, um instrutor de treinamento militar, vestido com seu uniforme de campanha azul, já está gritando. Ele se dirige a você como recruta durante as próximas 7 semanas e meia. Esqueça seu nome. Você é apenas mais um entre 45 corpos em um esquadrão de treinamento. Recebe um belite, um armário individual e um conjunto de regras tão minuciosas que até a forma de dobrar a cueca está especificada. De agora em diante, você marcha para todo lugar. As refeições duram no máximo 10 minutos. Só fala quando alguém se dirige a você. Nos primeiros 2 dias, seu grupo é chamado de Voo Arco-Íris, porque ainda está de roupas civis. Depois vem a distribuição de tudo. Botas, fardas, equipamento de treinamento físico e uma réplica de fuzil que não dispara, mas pesa o mesmo que um M16 de verdade. Em pouco tempo, todos os 45 recrutas têm a cabeça raspada e se tornam indistinguíveis. É exatamente esse o objetivo. O treinamento físico começa às 5 da manhã, flexões, abdominais, pernas estendidas e corrida sob o calor texano, que já ultrapassa os 38 graus antes do meio-dia. Seu uniforme fica encharcado de suor antes mesmo do café da manhã. Quem não passa no teste de aptidão física é reciclado, volta ao início do treinamento com um novo grupo. Na 5ª semana, você qualifica no stand de tiro. Na 6ª vem o BEAST, sigla para treinamento básico de habilidades expedicionárias do aviador. Durante esse período, vive em barracas, come rações prontas e simula um ambiente de missão real. Os instrutores criam situações de estresse. Ataques químicos, feridos simulados, operações noturnas com tiros, de festim ecoando na escuridão. Na escuridão. Não é combate, mas uma encenação projetada para aproximar a pressão. Mesmo assim, suas mãos tremem. Na 5ª-feira da formatura, o instrutor aperta sua mão e pela primeira vez chama você de aviador. Agora você é um aviador básico, o posto mais baixo da Força Aérea dos Estados Unidos. Sua carreira ainda não começou. Isso foi apenas o teste de entrada. No 2º nível, você se torna aviador de 2ª classe e depois aviador de 1ª classe. As promoções para esses postos são automáticas. 6 meses para o primeiro, mais 10 para o 2º. Não é algo que se conquista, mas que se recebe por tempo de serviço e desempenho satisfatório. Basta não ser preso, não reprovar em exames antidrogas e não causar problemas graves. A exigência é baixa porque a Força Aérea precisa de pessoal. Em seguida, você é enviado para a escola técnica, onde aprende sua especialidade. Pode ser manutenção de sistemas eletrônicos em caças, segurança de bases, com um fuzil MWin-4 ou análise de imagens de satélite em turnos de 12 horas. Independentemente da função, você será responsável por manter uma aeronave de 75 milhões de dólares no ar. Depois é desenhado para sua primeira base operacional, Ramstein, na Alemanha, cadena por cadena, no Japão, ou Minoten, Dakota do Norte, um lugar que os aviadores apelidam de por que não Minoto, porque ninguém escolhe ir para lá, mas alguém precisa. Você vai para onde a Força Aérea mandar, sem direito a opinar. No início, é o novato da equipe. Varre o chão, alcança ferramentas para quem sabe o que está fazendo e estuda manuais técnicos que parecem livros de engenharia. Memoriza procedimentos que um dia terá que executar às 2 da manhã, em uma pista congelada, com o jato precisando decolar, um piloto esperando e seu supervisore observando tudo. O vento corta como faca, deixando os dedos dormente. A Força Aérea não é o exército. Ninguém dorme na lama. E os outros ramos das Forças Armadas até brincam chamando de força da cadeira. Mas a Força Aérea não mede o serviço pela quantidade de sofrimento e sim pela capacidade. O avião voa, a missão é cumprida, o resto é secundário. Seu primeiro erro grave não custa vidas, mais tempo. Você instala um componente ao contrário em um sistema de radar. O jato não passa na inspeção. Seu supervisor olha para você com a decepção de quem confiou
e agora precisa explicar ao oficial por que a aeronave está parada. Erros que deixam aviões no chão, atrasam missões ou, no pior dos casos, matam pessoas. Você não comete esse erro de novo. No terceiro nível, você chega a aviador sênior com 3 anos de serviço, não é mais um novato, mas também não está no comando de nada. Está na fase intermediária entre aprendiz e líder, o que a Força Aérea chama de fase do oficial artesão. Você já conhece seu trabalho o suficiente para executá-lo sem supervisão e entende as regulamentações a ponto de identificar suas falhas. O jato em que trabalha não recebe atualizações nos sistemas de aviônica desde 2003. A peça de que precisa está em falta há 6 meses. A solução improvisada que sua equipe criou viola 3 manuais técnicos, mas mantém a aeronave voando. Ninguém no alto escalão quer deixar o jato no chão, porque a missão é mais importante que a burocracia. Você aprende a operar no espaço entre o que as regras determinam e o que a missão exige. Todos fazem isso. A Força Aérea funciona com base em uma obediência criativa. Começa, então, a preparação para sargento. O sistema de promoção ponderada avalia quem chega ao posto de I5. São 2 testes relatórios de desempenho com decorações, tempo de serviço e experiência. Você estuda por meses. Cartões de memorização no refeitório simulados no celular durante o almoço, decora informações que nunca usará na prática porque o sistema mede o que pode ser quantificado. O aviador, ao seu lado, estuda menos e tira a nota mais alta porque tem facilidade para testes. Outro da oficina ao lado se dedica mais e fica a 3 pontos de passar. Ele é um técnico melhor que vocês 2. Você consegue por pouco. 12 pontos acima do mínimo. Não importa, acima da linha é acima da linha. Seu supervisor prende a nova insígnia em seu uniforme na frente de toda a equipe. Agora, você é um suboficial. Pela primeira vez, a Força Aérea espera que lidere pessoas, mas ninguém ensinou como fazer isso. Deram-lhe a patente e presumiram que a competência viria naturalmente. Não vem. Você avança aos tropeços por tentativa e erro e passa noites em claro se perguntando se disse a coisa certa para um aviador que estava com dificuldades, se suas palavras ajudaram ou pioraram a situação. No 4º nível, você se torna sargento. Agora é um suboficial de verdade. A Força Aérea lhe entregou algo para o qual nunca o preparou adequadamente: pessoas. Você supervisiona 4 aviadores, escreve seus relatórios de desempenho, orienta-os quando falham e antes de entrar no trabalho, fica 10 minutos no carro tentando descobrir como motivar um jovem de 19 anos cuja namorada acabou de terminar com ele e que agora não consegue se concentrar em uma tarefa que impede que uma aeronave de 150 milhões de dólares caia do céu. Ninguém o treinou para isso. Sua formação na Força Aérea se deu observando os superiores e torcendo para que fossem bons exemplos. Alguns não foram. Seu primeiro superver era um sargento técnico que bebia demais, mas compensava com competência. O segundo se importava genuinamente com a equipe e mostrou como é liderar na prática, não apenas no nome. Você tenta ser como o segundo. Sua primeira missão no exterior, em Al-Udeid, no Catar, Udeidit, como os aviadores chamam, onde a temperatura na pista chega a 50 graus. A areia amolece só as botas. Você trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana, fazendo a manutenção de aeronaves que decolam todas as noites em missões de combate. Os jatos só saem carregados de munição e voltam vazios. Você não vê os alvos, apenas recarrega e os envia de volta. A desconexão entre seu trabalho e suas consequências é, ao mesmo tempo, um alívio e uma névoa moral. Os briefings de missão descrevem tudo de forma séptica, como se fosse apenas mais uma operação. Every change of commands. Você aperta mãos, entrega certificados e diz as mesmas palavras de encorajamento que ouviu quando estava do outro lado do palco, mas agora sabe o peso por trás delas. Cada medalha pendurada no peito de um jovem sargento representa noites sem dormir, decisões sob pressão e o medo silencioso de ter esquecido algo que poderia matar alguém. Você já esteve ali.
Já sentiu o suor escorrer pelas costas enquanto assinava um formulário de liberação de aeronave, sabendo que, se errasse, não haveria como voltar atrás. O cargo de Chief Master Sergeant é uma contradição. Você é ao mesmo tempo o mais próximo e o mais distante dos problemas reais. Os generais veem você como a ponte entre o comando e a tropa, mas os soldados o enxergam como parte do sistema que às vezes falha com eles. Você aprendeu a navegar esse espaço cinzento. Quando uma irmã de primeira classe chega ao seu escritório, chorando porque o divórcio está se aproximando e ele não sabe como contar para os filhos, você não recita regulamentos. Você diz: eu também já passei por isso. Vamos resolver juntos. E resolve. Por quê? No fim, é isso que o cargo exige. Ser a pessoa que lembra que por trás de cada sigla, cada gráfico de eficiência e cada ordem de missão, há seres humanos. Sua mesa está coberta de relatórios que ninguém mais lê. Um deles detalha o aumento de casos de estresse pós-traumático entre mecânicos de aeronaves. Outro mostra a queda na retenção de técnicos especializados. Um terceiro, marcado como confidencial, lista os nomes de airmen que tiraram a própria vida no último ano. Você os guarda em uma pasta separada, como se o papel pudesse conter a dor. Às vezes à noite, quando o prédio está vazio, você os relê. Não há soluções fáceis. Apenas a certeza de que, se não fizer nada, mais nomes serão adicionados. O telefone toca. É o comandante da ala. Precisamos de mais 2 esquadrões prontos para o destacamento no Oriente Médio em 90 dias. Como está a prontidão? Você respira fundo. Sabe que os números oficiais dizem que tudo está dentro do esperado, mas também sabe que metade dos técnicos está trabalhando com sono acumulado, que as peças de reposição estão no limite e que o moral está baixo. Podemos cumprir a missão, senhor, você responde. Mas não sem custos. O comandante assente. Ele já ouviu isso antes. Você desliga e olha para a foto na parede. Você aos 19 anos, de uniforme pela primeira vez, sem ideia do que viria pela frente. Aos 42 anos, você é uma enciclopédia ambulante de lições, aprendidas da maneira mais difícil. Sabe que a Força Aérea não é feita de aviões, mas de pessoas. Sabe que cada promoção veio acompanhada de uma perda, um amigo que não voltou de uma missão, um casamento que não resistiu, um filho que cresceu sem você. Sabe que um dia alguém ocupará sua cadeira e terá que reaprender tudo do zero. Mas, por enquanto, você ainda está aqui. Ainda assina memorandos, ainda faz discursos, ainda carrega o peso de saber que, quando um avião decola, é porque alguém em algum lugar fez seu trabalho direito. E quando finalmente pendurar o uniforme pela última vez, não será com alívio. Será com a consciência de que, por mais que tenha dado, a instituição sempre exigirá mais. E que, em algum lugar, um jovem Eiman estará começando sua própria jornada repetindo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, aprendendo as mesmas lições. Você só espera que, quando ele chegar ao seu lugar, alguém tenha deixado um bilhete na gaveta, algo simples como, não esqueça, são pessoas, sempre. Cada cerimônia de homenagem aos que se foram. Você permanece em posição de sentido enquanto bandeiras são dobradas, entregues a cônjuges que lutam para não desabar diante de 500 pessoas e uniformes de gala. Uma aviadora da sua ala tirou a própria vida há 3 meses. Tinha 22 anos. Ninguém percebeu os sinais. Ou talvez os sinais estivessem lá e todos estivessem ocupados demais para enxergá-los. Você reflete sobre essa diferença o tempo todo. Por quê? A distância entre essas duas possibilidades é a mesma que separa uma falha do sistema de uma falha pessoal. E não tem certeza de qual delas é pior. Você ficou diante da ala e falou sobre resiliência e recursos disponíveis. As palavras soaram necessárias e, ao mesmo tempo, completamente suficientes. Você é responsável por tudo. E, no entanto, tem controle sobre quase nada. Esse é o paradoxo do comando senhor de praças. Você estabelece condições, constrói cultura, comunica padrões e, então, confia que 5.000 seres humanos farão a coisa certa todos os dias, sabendo que alguns carregam fardos invisíveis
e problemas que você nunca saberá até que seja tarde demais. Quando eles querem, é sua falha. Quando triunfam, é mérito deles. Essa desproporção é o trabalho. Nível 9 é o aposentado. Você se retira após 26 anos. A cerimônia acontece num hangar. Seu comandante de ala entrega uma bandeira, uma caixa de recordações e um certificado assinado pelo secretário da Força Aérea. Sua família está ao seu lado. Sua segunda esposa, que sobreviveu a 4 missões no exterior, 6 mudanças de base e a solidão de um casamento militar. Sua filha, que frequentou 5 escolas diferentes antes do ensino médio. Seu filho, que um dia perguntou por que você não podia ter um emprego normal. Você não soube responder na época, ainda não sabe. Você aceita um trabalho em uma empresa de defesa, porque é o que sargentos aposentados fazem. Contratam você pelo seu nível de acesso e pelo seu conhecimento. O salário é bom, o trabalho é estéril, você senta em reuniões sobre prazos de aquisição e pensa nos aviadores que, naquele exato momento, estão numa pista de decolagem consertando a aeronave sob um calor de 43 graus, porque a missão não espera por temperaturas confortáveis. Sente falta de importar. Sente falta de ser a pessoa que em 5.000 aviadores recorrem quando as coisas dão errado. Sente falta do peso. Ninguém fala sobre isso na aposentadoria. Eles mencionam a pensão, os benefícios médicos, a liberdade, mas não falam sobre o vazio de propósito que atinge numa manhã de terça-feira, quando ninguém precisa de você em lugar nenhum, quando nada depende das suas decisões e o telefone não toca, porque você já não faz parte da cadeia de comando. Você é apenas um homem numa casa com uma caixa de recordações na parede. Preenche o espaço com projetos e orientando jovens sargentos que ligam porque você é o único que já esteve onde eles estão indo. Você conta histórias que só uma sala cheia de veteranos entenderia. Sua esposa vê uma versão mais leve de você nesses encontros. Mais presente, ela não diz. Mas ambos sabem que a pessoa naquela sala quem você sempre foi. A versão civil é a encenação. Nível 10, o ciclo. Em algum lugar de San Antônio, neste exato momento, um ônibus para em frente à base aérea de Lackland. É 1 da manhã, o ar tá pesado e quente. As portas se abrem MD-185 até 50 recrutas carregando suas malas. Eles estão prestes a perder nomes, cortes de cabelo e confiança. Um instrutor de treinamento militar, com seu kipe azul, já grita. Os recrutas estão apavorados e tentando não demonstrar. Alguns se alistaram para voar. Outros precisavam de dinheiro para a faculdade, outros não tinham nada melhor. E o recrutador fez parecer uma aventura. Alguns porque o pai serviu e o uniforme parece uma herança. Nenhum deles faz ideia do que os espera. Eles não sabem das missões no exterior, onde o calor derrete as solas das botas e o tédio é mais perigoso que os mísseis. Dos turnos da madrugada em pistas congeladas, dedos dormentes demais para segurar uma chave, dos casamentos que não resistem à 4ª mudança de base, dos filhos que frequentam tantas escolas que param de fazer amigos, dos funerais, dos aviadores que perderão em acidentes de treinamento, em missões ou na escuridão silenciosa que segue as pessoas de volta para casa. Eles não sabem que a Força Aérea lhes dará propósito, comunidade, uma pensão e também tirará anos de seus corpos, relacionamentos de suas vidas e noites de sono. Só sabem que estão ali, parados numa calçada no Texas, no meio da noite, sendo gritados por um homem de cap, se perguntando no que se meteram. Vão descobrir. Um posto de cada vez, uma missão de cada vez, uma assinatura no formulário de manutenção de cada vez. Alguns servirão 4 anos e partirão. Outros servirão 30 e esquecerão como ser qualquer outra coisa. Os que ficarem se tornaram a instituição. Manterão os jatos voando, as missões decolando, o país defendido. O ônibus vai embora. Outro já está chegando.